Olá, boa noite! O Ação Nacional de hoje é muito especial. A Rede Século XXI sempre se mostrou preocupada com as questões familiares. E hoje temos o prazer de receber a doutora Ângela Gandra Martins, secretária nacional da Família, e o Gustavo Santos, coordenador-geral de Estudos e Pesquisas da Secretaria Nacional. E neste último programa inédito de 2021, vamos debater um tema muito atual, a importância dos vínculos familiares. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Cara, super boa noite. Eu queria agradecer esse convite de estar aqui com vocês. Famílias que nos estão assistindo, olá, boa noite. Muito contente de estar aqui e dividir um pouco do nosso trabalho, dos nossos ideais, da nossa luta. Boa noite, ao Gustavo. Faltou acrescentar aqui, que também é do Observatório Nacional da Família. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela presença. Muito obrigado, boa noite. É uma grande honra também participar aqui e poder compartilhar um pouco desse trabalho tão bonito que está sendo feito pelas famílias. Sem dúvida alguma. E por falar em família, a doutora Ângela Gandra Martins, sobrenome pesadíssimo, filha do doutor jurista Ives Gandra, sobrinha do maestro João Carlos Martins, tia do João Carlos Assunção, ou seja... Ou seja, né? Nem mereço ser filha do meu pai, mas agradeço muito. E do tio também, do João Carlinhos também, querido. Parabéns pela família. O maestro já esteve aqui algumas vezes também participando de alguns festivais. Muito bacana, legal. Um guerreiro, realmente. Vamos lá, então? Vamos lá. Gente, qual seria a definição mais adequada para o termo família? Olha, é interessante. Eu posso dar uma definição jurídica, né? Porque eu sou advogada, base da sociedade, mas eu gosto mais até de uma definição antropológica. Eu sou professora de antropologia filosófica também, né? Que é a primeira comunidade relacional do ser humano, onde ele é amado incondicionalmente, educado, respeitado e projetado para a vida, não é? E para a cidadania. Sim. Ou seja, é um conceito bem profundo, mas é o impacto que a família tem, né, na vida de um ser humano. Gustavo, tem algo também a definir? Então, a própria antropologia também fala, né, que a família, ela no geral, ela nasce de dois eixos. O eixo horizontal, que é o da relação, né, conjugal, e o eixo vertical, que é o da relação pais e filhos. Sim. E outra coisa que eu acho que é legal falar, a família, ela é diferente, ela é sui generis, ela é diferente de quase todas as outras relações que a gente encontra em sociedade. A família, como a doutora Ângela já falou, ela olha para a pessoa como um todo. Ela se interessa e cuida da pessoa como um todo. Não é só porque é um estudante, porque é um trabalhador, porque é um fiel. O meu filho, né, ou a minha esposa, me interessa integralmente, por tudo que ele é, por tudo que ele pode ser. E isso cria obrigações, né, ligações que são para sempre. Certo. Você acha que hoje, assim, não vou dizer que está se perdendo esta situação, ou se estivesse perdendo, a gente tem que realmente lutar para preservar essa coisa de família. Mas estamos vivendo, não sei, um tempo nebuloso, um tempo de guerras. É um momento, até antes de começar o programa, um momento estranho, né, de uma turbulência. Concordam? Olha, eu digo, de fato, né, existe um problema relacional no ser humano hoje, né? Há um individualismo, um utilitarismo, né? De usar o ser humano como um meio para os seus próprios fins. Então, essa perda de vista do valor do ser humano, consequentemente, pode levar à perda da visão, né, do impacto relacional de uma família, né, e o cuidado do ser humano, não? Agora, eu vejo com otimismo tudo isso, né? Primeiro porque as pessoas querem família, né? Desde que eu estou na Secretaria Nacional da Família, são 3 anos, eu fico impressionada de ver como até principalmente depois da pandemia, né, se percebe quanto a família é importante para o ser humano. Na pandemia, a família foi realmente centro das relações, centro da solidariedade intergeracional, né? Centro do cuidado, da educação, não é? E isso mostrou o papel da família, até a resiliência de uma família estruturada para enfrentar os reveses econômicos da pandemia, por exemplo, né? Então, eu vejo que as pessoas querem família.
né? E ao mesmo tempo querem ter para onde voltar, querem ter um motivo para trabalhar. Agora, falta informação. E muitas vezes a informação que nós temos, em geral, é muito negativa. E nós pensamos que é isso que está ganhando, uma desestruturação da família. Eu, como secretária nacional da família, diria não, né? Eu não subestimo a capacidade do ser humano de ser humano, né? E lutar para o que é mais próprio dele, tá? Que é a sua família, não é verdade? Então eu vejo isso com otimismo, embora há desafios e efetivamente o negativo, a notícia negativa nos chega mais fortemente do que a notícia positiva. E você, doutora, tocou no assunto da pandemia, e falar um pouquinho aqui com o Gustavo. Como a pandemia ela nos fez pensar um pouquinho mais em pequenas coisas, ou valorizar as pequenas coisas, né? Porque eu tenho o costume de chegar em casa, dar um beijo no meu pai, dar um beijo na minha mãe, vejo a minha irmã também com frequência e costumo dar um beijo, isso é da gente, desde pequeno. Mas não sei, antes da pandemia o mundo também já estava meio maluco, você acaba dizendo, hoje eu não dei um beijo no meu pai e tal. De repente veio a pandemia, e você fica em casa, você não tem mais o contato com os pais, você não tem mais o beijo, não tem mais o abraço, e você começa a valorizar, poxa, que saudade daquele abraço, que saudade do bate-papo com meu pai, que saudade daquele beijo, né? Porque por telefone é legal, mas o frente a frente, né, não tem igual. Né? Com certeza, né? Quando a gente perde, às vezes não usa, né, a oportunidade, mas quando perde a possibilidade de poder ter um encontro face a face, sente muito mais. Né? Agora, tem outra coisa que eu acho que é interessante. Muitas famílias foram forçadas, entre aspas, por causa do lockdown, né, por causa do isolamento, a conviverem mais tempo do que antes conviviam. Talvez tenha sido, para muita gente, né, uma oportunidade de descobrir o que é você passar horas acompanhando o seu filho, sua filha, o que é você ajudar na sua casa, a sua esposa, né, com as coisas do lar, assim, porque está todo mundo lá, a empregada não pôde ir. E eu acho que para muita gente, né, que foi forçado a ter essa convivência, descobriu uma coisa que não vivia antes. E talvez a pessoa, na volta, né, à vida normal, né, repense um pouco o que vai fazer, o que não vai fazer. Como é importante essa convivência. Sem dúvida alguma. Aí deu um start, né, no pessoal. Poxa, é importante sim cumprimentar, é importante sim você dar um beijo, você dar um abraço, né? O bate-papo, como faz bem, como fortalece. Doutora, como que as pessoas enxergam hoje o conceito de família? Olha, tu sabes uma coisa, Carlos? Eu tenho procurado não entrar na parte conceitual da família. O que eu tenho mais me preocupado, até porque hoje existe um desafio sobre o conceito e existe uma manipulação desse conceito também. Então eu prefiro não entrar nessa temática, mas pensar nos vínculos familiares, porque hoje de fato nós temos uma avó que cuida de um neto, um irmão que cuida de outro irmão, e existem modelos, arranjos familiares diferentes. Então eu prefiro não ir por um caminho conceitual, né, que poderia até, vamos dizer, afunilar os arranjos familiares, né, mas mais falar do bom relacionamento da família, não é? E fortalecer qualquer tipo de relacionamento. Eu não digo não só os pais com os filhos, mas irmãos, fraternidade, a família é uma escola de fraternidade. A solidariedade, que eu não gosto nem desse tema, solidariedade intergeracional. Para mim isso é amor. Amor, não é? Não preciso ser solidário com meu avô, eu tenho que agradecer que o dom da vida veio através dele, que ele teve um impacto na minha vida. Ou seja, nós temos que fortalecer essas relações. Então, eu me preocupo muito mais na ação para que a família funcione do que propriamente no conceito de família. E a importância desses vínculos familiares? Nossa, e isso é fundamental. E é interessante, uma coisa que eu acho que é muito legal até para nosso querido público saber, né? Uma Secretaria Nacional da Família, ela vem para fazer políticas públicas familiares. E sabe o que é uma política? Qual que é a meta única de uma política pública familiar? É ajudar a família, sei lá, a gente pode pensar, dar uma Bolsa Família. Não, é fortalecer os vínculos familiares. É ajudar que a família, dar as condições para que a família se dê bem. E se dando bem, a família vai
caminhar para a erradicação da pobreza, porque uma família bem constituída, bem estruturada, trabalha melhor, vai combater os comportamentos de risco, vai ser solidária com a sociedade. Então, investindo no relacionamento familiar, nós podemos ter uma sociedade, um desenvolvimento econômico e social profundo. Mas o que nós queremos é fortalecer as relações humanas dentro da família, ou seja, a qualidade das relações humanas, a dedicação a cada membro da família, tornar cada membro da família insubstituível, ou seja, o papel de um pai ninguém substitui, da mãe, do irmão, então que cada um realmente cumpra o seu papel da forma melhor possível. E nesse sentido, nós orientamos todos os nossos programas e as condições para que a família se dê bem, fortaleça os seus vínculos, né? Aliás, tem gente que nem sabe o que é vínculo muitas vezes, né? Então isso é a relação humana dentro da família, né? E como isso tem um impacto, cada um de nós sabe. Sim. Quando a gente se dá bem, mal, quando a gente tem uma briga, como é que a gente foca no trabalho, como a gente sai, muitas vezes machucado. Nós queremos que as pessoas saibam até consertar, porque o relacionamento humano não é fácil, né? Mas que a gente saiba trabalhar os nossos relacionamentos. E nós vamos dar, se Deus quiser, as condições para cada família brasileira se dar melhor. Né? Gustavo, tem dicas assim para fortalecer esse vínculo familiar que a doutora... A Secretaria, ela trabalha em várias áreas para fortalecer, para resgatar, para recuperar esse vínculo, né? Assim, eu acho importante lembrar do seguinte, né? O bem-estar da pessoa, assim, digamos, o serviço público, a política pública, ela pode auxiliar, né, promover o bem-estar da pessoa até certo ponto. Na educação, na saúde, no cuidado, mas tem coisas que só a família consegue fazer. Cuidar do filho, para dar o exemplo mais clássico, cuidar de um filho como uma mãe cuida. Sim. Não dá para você repetir essa experiência, por melhor que as cuidadoras sejam, por melhor que a creche faça um bom trabalho. Tem uma coisa que a mãe tem com o filho que você não encontra em outro ambiente. E, além disso, digamos assim, o custo para você tentar chegar perto desse cuidado, fora da família, é muito maior. Então, assim, a relação familiar, por isso que a família é tão importante, ela é um tipo de relação que não se encontra fora. Sem dúvida. E daí que é fundamental o que dá à família essas condições, não para substituir, né, o papel da família, mas ajudar a família para que ela possa, de fato, ser família. Então, um exemplo, por exemplo, tem um tipo de política, né, um tipo de programa, que é o do departamento onde o Observatório da Família está colocado lá na Secretaria, que é o equilíbrio trabalho-família. Tá. O que significa isso? É criar condições para que as mães e os pais que são trabalhadores, professores, empresários, enfim, que estão no mundo do trabalho, que tem o dia a dia, 8 horas de trabalho, né? Pegam ônibus, pegam metrô, voltam para casa, que dentro dessa correria da rotina do dia a dia, eles tenham tempo e oportunidade de quê? Sim. De serem pais, serem mães, serem esposos. Porque se você chega em casa às 10 horas da noite, acabado, né? Você não vai conseguir manter uma relação com o seu filho, com a sua filha. Então, como é que essa política fortalece o vínculo? Ela dá para a pessoa a tranquilidade, a estabilidade e o incentivo para dizer, olha, a sua função de pai, sua função de mãe é muito importante. Ela merece investimento da sociedade. Tá, então, essa é uma maneira, por exemplo, de fortalecer os vínculos. Tem várias outras. Eu vou fazer o seguinte, a doutora puxou um assunto muito legal do alicerce, né? Você estar bem em casa, trabalhar bem, se relacionar bem com as pessoas, mas a partir de um bom relacionamento dentro de casa, com a família. E nós vamos entrar também no assunto dos programas sociais, para a gente dissecar todos esses programas, inclusive na cidade de Valinhos, né? Tem aqui um programa social que nós vamos debater muito sobre esse assunto. Tema de hoje, a importância dos vínculos familiares. Eu estou batendo um papo muito agradável com a doutora Ângela Gandra Martins, secretária nacional da família, e com o doutor Gustavo Santos, coordenador geral de estudos, pesquisa e avaliação da Secretaria Nacional da Família e do Observatório Nacional da Família. O intervalo é muito rápido.
Voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional. O tema de hoje é a importância dos vínculos familiares. Eu estou aqui com a doutora Ângela Gandra Martins, da Secretaria Nacional da Família, secretária nacional da Família, com o Gustavo Santos, coordenador-geral de Estudos, Pesquisa e Avaliação da Secretaria Nacional da Família e do Observatório Nacional da Família. Vamos dedicar este segundo bloco aos programas sociais. Mas antes de entrar nos programas, na saída do intervalo, você tocou no assunto, né, de você estar bem em casa, né? Como é diferente, por exemplo, o meu dia de trabalho. Eu estando bem com a minha esposa, com o meu filho, passamos uma noite legal, um fim de semana legal, um dia legal, parece que a coisa no trabalho flui. Não só no trabalho, no dia a dia, você se relaciona melhor, parece que você está mais sorridente. E ao contrário também é complicado. Teve uma desavença com a esposa, brigou com o filho foi mal na escola, aquilo está te atormentando. O dia parece que é mais pesado, né? Como o alicerce é muito importante. O dentro de casa é fundamental, né? Isso é definitivo, né? Mas evidentemente, como Estado, nós não podemos interferir como a família vai estruturar seu relacionamento. Agora, que o impacto é muito forte, né? E também vice-versa, né? Ou seja, eu trago para o ambiente laboral aquele mal-estar. E vou tratar as pessoas, como a família é uma escola de relações, não é? Essas relações, elas transcendem para a sociedade, especialmente no ambiente laboral. E a pessoa não consegue focar, não consegue render, assim vai. Agora, o que mais a gente trabalha, Carlos, é para conscientizar as famílias de como conseguir essa estabilidade, que a gente já vai falar sobre os programas. Sim. E nesse sentido, das condições para que ela se autoestruture a partir da sua liberdade, a partir da sua autonomia e da sua responsabilidade em relação, né, àquelas pessoas que lhe são confiadas. Agora, isso tem um impacto, é tão interessante, países que saíram, eu tenho ido muito para a Hungria, para países do leste, né, estive na Polônia, vou ter uma reunião agora com a República Tcheca, países que saíram de um regime árduo e fortaleceram a família, investiram na família, eles saíram da pobreza, né? É o caminho da erradicação da pobreza, porque a família, como eu falei, bem estruturada, ela trabalha melhor, ela visa um desenvolvimento econômico, ela quer deixar um país melhor para o filho, condições melhores, ela projeta os filhos profissionalmente, né? E isso, eu digo, tem um impacto não só econômico, mas social também. A família é uma escola de solidariedade, né? de fraternidade, né, de deveres, não só de direitos. Então, é muito interessante ver como esse ambiente ajuda a vida social demais, e econômica. Não é? Agora, nós, como Estado, eu penso, há ONGs que trabalham isso, eu penso que todos, olha, a família é um projeto de todos e de cada um. Todos podem contribuir para melhorar as situações das famílias na comunidade, na sua própria comunidade, na escola, etc. Agora, nós, como Estado, nós temos que respeitar muito a liberdade do cidadão, né? Mas nós podemos dar a informação e a formação através dos programas para que a família repense o seu relacionamento. Sem dúvida alguma. Então, vamos nessa esteira, os programas sociais. Gustavo, temos aqui o programa Famílias Fortes, doutora também, vamos falar como que se dá esse programa. O Famílias Fortes é uma metodologia internacional, né? Para começar, criada por uma universidade inglesa e que foi já reproduzida em vários países do mundo. Sim. E interessante, né, que o Famílias Fortes, o que ele faz? É um programa que foi desenhado para reduzir o risco de consumo de álcool e drogas entre adolescentes. Então, tem um objetivo bastante focado no aspecto, inclusive, de saúde pública, né? Consumo de drogas, consumo de álcool. Mas como é que ele faz isso? Ele não faz isso através daquela palestra para o jovem, porque tem programas que você vai na escola, faz uma palestra, fala que a droga faz mal, que o álcool faz mal, ou seja, não pode, não deve consumir. O Famílias Fortes, ele vai lá atrás, ele vai na família e ele procura conscientizar a família de qual é o melhor ambiente para que o meu filho faça as decisões corretas, para que o meu filho não se sinta, às vezes, forçado, não se sinta pressionado, para que ele saiba lidar com as pressões dessa idade da adolescência, para que ele saiba dizer não. Então, eu mexo na família, eu ajudo os pais, os responsáveis, a criarem um ambiente de amor, de afeto, de apoio, mas também de disciplina, de limites,
de monitoramento, e isso faz toda a diferença. Né, mas é importante, o Gustavo tocou no assunto, né, de conversar com os pais, porque hoje com essa quantidade de informação que o jovem tem, que a criança tem, às vezes tem muita dificuldade em lidar com o não, né? Eu vejo com o meu pequeno lá, poxa, você vai falar não para ele, E isso eu vejo também com outras pessoas, com filhos adolescentes, que aí é pior ainda, porque o adolescente com 10, 11 anos, ele tem muita informação, tem muita bagagem, né? Muito mais que no nosso tempo, por exemplo. Então, como você ensinar os pais a querer, por exemplo, a forçar, não, a orientar, a ser uma educação mais leve, não aquela educação repressora, né? Mas é difícil também. Olha, mas isso é a chave desse programa. Esse programa, de fato, olha, imagine a gente receber uma Secretaria Nacional da Família, fazer políticas públicas familiares, fortalecer vínculos. Não sabe nem por onde ir, né? Começar. E caiu nas nossas mãos esse programa, chama Famílias Fortes, né? Esse programa que nós estamos falando, né? Que já tinha sido aplicado em 26 países, né? E esse programa, ele leva ao diálogo entre pais e crianças de 10 a 14, adolescentes já, 14 anos, que é a idade mais, assim, ou seja, onde a criança ou o adolescente está mais sujeita a riscos, né? Sim. Entende? E aí que nós trazemos, por exemplo, esse tema que tu tá trazendo para nós, Carlos. São 7 encontros, um deles é regras e limites, né? Então, por quê? Regras, é só dizer não, é só impor, que se entendam as regras e limites dentro de casa. Outro tema um dos encontros é o diálogo, né, dentro da família. Outro tema são as amizades, as substâncias, etc., para que as crianças, os adolescentes também percebam os perigos aos quais eles estão submetidos. Mas tudo isso, os pais têm uma aula, e os filhos têm outra aula, separados, e depois os dois estão juntos. E eles, é um DR, depois eles discutem a relação, não é? E depois conversam com os outros pais, né? Então, isso eu diria, um programa tailor-made, assim, é feito para cada família. Nós temos desejo de chegar a cada família brasileira. E esse é um programa que ele pode chegar e fazer a família repensar como lidar, até com estresse. Tem um tema, e olha, um dos temas que eu acho lindo, metas e sonhos dos filhos, né? Que acompanhe o que os filhos desejam, né? O que os filhos têm, assim, até o desempenho escolar, e vai responsabilizando os pais por aqueles seres que lhes foram confiados. Então, olha, os resultados que nós temos tido, né? Em alguns países, eu vou só terminar falando, esse programa ele estava destinado a drogas. Nos países que aplicaram, ele conseguiu combater drogas, alcoolismo, gravidez na adolescência, violência doméstica e evasão escolar, né? Porque, e ao mesmo tempo, nós temos ainda um resultado mais profundo que nós estamos acompanhando com uma universidade para avaliar, monitorar e depois validar mesmo o programa para que se continue aplicando no Brasil, né? Essa universidade, ela traz algo, a Unifesp, né? Ela tem trazido resultados assim de profundidade no relacionamento, no emocional das crianças, na saúde, né? Porque os pais se voltaram para os filhos. E é muito também interessante que quem faz o programa, os que são capacitados, também fortalecem os vínculos. Então, daí nós temos uma multiplicidade de fortalecimento de vínculos, mas isso que é o interessante. Se trazem temas que todo mundo gostaria de conversar, né? E aquilo em 7 encontros, depois acompanhados, mais 4 encontros para ver pessoalmente, acompanhado cada casal, né, pelos monitores, né, para ver se aquilo realmente vingou na família como um bom relacionamento. Nós vamos fortalecer uma nação, né? Então nós estamos muito animados com nossas famílias fortes aí. Gustavo, a doutora falou em números, os números são positivos, mesmo nos outros países vocês têm assim um retrospecto legal assim desse programa social? Tem várias, assim, essa questão do investimento da família é impressionante, porque não é muito conhecido, mas os resultados tem uma estatística que fala, quando você insere a família, né, numa intervenção, numa política, para atingir um resultado social, né, de prevenção de drogas e álcool, o resultado é 9 vezes maior, mais forte, do que quando você não insere a família. Tem algum público específico ou não? Então, as famílias do Famílias Fortes são aquelas famílias que têm crianças, filhos entre 10 e 14 anos. E aí as famílias não é só pai e mãe, né? Podem ser os avós, podem participar, os cuidadores.
O importante é que essa faixa etária dos jovens seja observada. Até porque eles também participam, como a doutora Ângela acabou de falar, você tem uma sessão para os pais e outra para os jovens. E aí as crianças menores, né, os pequenininhos, também vão, só que eles ficam sendo cuidados numa outra sala. Aqui em Valinhos, onde está localizado aqui a nossa Associação do Senhor Jesus, aqui a Rede Século XXI, o município adotou este programa social. E como que a família faz para participar? Ali, em geral, depende de como o município organiza o recrutamento das famílias. Né? Por exemplo, alguns municípios, eu acho que é o caso aqui, trabalha com assistência social. Então, a assistência social, através dos seus CRAs, primeiro vai atrás das famílias, né, com que elas trabalham para fazerem o programa. Sim. Aos poucos ele pode ir se ampliando. Tem municípios que trabalham na educação, né, com as escolas, e há até casos de aplicação não só por municípios, né? Nossa, nós temos, olha, o que é muito legal, com a universidade. Eu tive agora no Universo em Rio Grande do Norte, também a Universidade Federal do Amazonas está aplicando no Marajó, por exemplo. Isso é um duplo fortalecimento mesmo, porque nós formamos os universitários através de um acordo com a universidade, um TED com a universidade, e esses universitários estudam, são capacitados em EAD e vão pregar para as famílias. A Damares, até a ministra, fechou um curso agora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com 300 famílias, já a capacitação total dessas famílias no Famílias Fortes, através da universidade, em 2 campos da universidade, que é bem em Dourados e em Campo Grande, né? Então, isso é interessante. E eu queria também dar a dica. Ontem eu estava no CERV, em São Paulo, Centro de Reestruturação para a Vida, que eles também, ONG, assumiu Famílias Fortes, porque eles trabalham com gravidez inesperada e vulnerabilidade emocional, para que se opte pela vida e ajuda o fortalecimento de vínculos dessa família ou dessa relação, e assim vai, né? E eles também vão começar, a partir de janeiro, a aplicar o Famílias Fortes. Então, as ONGs também podem. E há igrejas hoje que estão também pegando e multiplicando, né? Então, o Famílias Fortes está disponível para todos, está na plataforma VAMEC, vocês podem também procurar a nossa secretaria, se capacitar e, de fato, através de um acordo de cooperação técnica, aplicar. Nós agradecemos que vocês façam oficialmente, porque isso depois vai ter um monitoramento, né? E esse monitoramento é muito benéfico para fortalecer isso. Nós queremos tornar a família política pública de Estado. Nunca mais vai deixar de existir uma secretaria, um Ministério da Família focado na família, não é? Se Deus quiser. E é muito importante isso para nós. Então, se vocês quiserem se engajar no programa, interessa muito que estejam unidos para a gente monitorar essa política e fortalecê-la para sempre no nosso Brasil. Tá certo, nós vamos para mais um intervalo. Este foi o segundo bloco do nosso Ação Nacional, a importância dos vínculos familiares. Vamos falar de mais programas sociais. Eu estou aqui com o programa Reconnect. É importante demais também. Demais. É importante. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu estou aqui com a doutora Ângela Gandra Martins, secretária nacional da Família, e com o Gustavo Santos, coordenador-geral de Estudos, Pesquisa e Avaliação da Secretaria Nacional da Família e do Observatório Nacional da Família. O intervalo é muito rápido. Voltamos com o terceiro bloco do Ação Nacional. O tema de hoje é a importância dos vínculos familiares. Eu estou aqui com a doutora Ângela Gandra Martins, da Secretaria Nacional da Família, secretária nacional da Família, e o Gustavo Santos, coordenador-geral de Estudos, Pesquisa e Avaliação da Secretaria Nacional da Família e do Observatório Nacional da Família. Estamos focando aqui nos programas sociais, falamos um pouquinho do programa Famílias Fortes. Nós vamos voltar a tocar neste tema, mas agora nós vamos para um outro programa que eu tenho certeza que interessa boa parte do nosso telespectador. O programa Reconnect. O que é esse programa Reconnect, doutora Ângela? Olha, é um programa maravilhoso. Eu vou dar um histórico aqui rapidinho. Nós trabalhamos na transição do governo, né? E pensamos o que era mais importante para as famílias brasileiras, né? Então, o primeiro foi o fortalecimento de vínculos. Segundo, equilíbrio trabalho-família, dando trabalho e fortalecendo a família, né? E o terceiro são os desafios no âmbito familiar. Há desafios como de violência doméstica, abuso, etc. Mas um grande desafio é o impacto da tecnologia nas famílias, né? Por 2 motivos.
fragmentação do diálogo familiar. Ou seja, a tecnologia, ela virou o interlocutor das pessoas na família. Né? Então, se conversa mais com o celular do que com o próprio filho, do que com o esposo, etc. E isso tem um impacto muito profundo na vida das crianças. Frustrações afetivas, busca de sucedâneos, assim por diante. Por outro lado, um grande problema na falta de conscientização, de informação dos pais sobre o conteúdo que entra pelo celular dos seus filhos, né? Então, outro dia uma mãe me falava, graças a Deus meu filho está em casa, né? Porque daí então ele não está sujeito a drogas. Eu falei, bom, mas tu deixa ele com um celular dentro do quarto, tu não pode imaginar o que pode estar acontecendo. Então, nós queríamos, com a campanha, com campanhas e com o programa Reconnect, conscientizar os pais, né, sobre esse conteúdo que vai de pedofilia, né, a automutilação, ensinar a automutilação, suicídio, aborto, né, e uma gama de jogos, trabalho infantil, jogos eletrônicos com trabalho infantil. E os pais, quando nós começamos a conscientização, isso no primeiro ano do governo, os pais falavam, não acredito. Não, e depois a adição, né? Nós trabalhamos com psiquiatras, nós temos tudo isso no Observatório Nacional da Família, os nossos webinars sobre esse tema. Os psiquiatras foram mostrando também, porque os pais não têm noção do que é a exposição das crianças à tela, e já pequenos, né? Ou seja, 2, 3 anos. Falam, olha, teria que ser com 5 anos, e as criancinhas já lá com 2 anos, o pai distraído no seu celular, né? E as criancinhas ali, delegadas ao device, né, ao seu aparelho, né? E é muito interessante também, Carlos, que a geração adicta não são as crianças, elas mendigam muitas vezes afeto dos pais. Nós fizemos uma campanha que falava, olhe nos olhos e ouça o coração dos seus filhos, porque os pais, eles respondem assim muitas vezes, sim, então tá bom, eu estou aqui no meu WhatsApp, a ditadura do WhatsApp, a ditadura do celular, e os filhos, daí eles vão para o sucedâneo. Né? Então, os pais caíram, muitos pais, através dos nossos cursos. Vocês podem fazer o curso, é um curso EAD, 30 horas, está na plataforma VAMEC também. Esse interessa muito para os pais conhecerem o que é o Reconnect, mas é uma conscientização. E nós estamos acompanhando isso em 3 anos, nós chegamos a muitos municípios e que estão trabalhando também com a universidade nesse sentido, com os colégios. Né? O programa Reconnect pode ir para onde vocês quiserem, mas é primeiro importante a gente se aplicar, se auto-aplicar, não é? E tem 2 campanhas ligadas ao Reconnect que também vale a pena vocês olharem, que é a Refeições em Família, que nós lançamos 3, né? Agora, né, para que na refeição, pelo menos uma vez por dia, a cada 2 dias, o que for, né, começar por uma por semana, não pegar o celular e conversar. Conversar na refeição, Refeições em Família. O outro chama Navegar numa Boa, que é uma campanha que nós trabalhamos o conteúdo, né, para que os pais tenham mais consciência e acompanhem. Nós temos o direito de perguntar para um filho, o que tu viu hoje? Porque, olha, vocês chegam antes de suicídio, de automutilação, de pedofilia, de venda de nude e assim por diante. E a terceira coisa, nós fizemos a solidariedade intergeracional para usar o celular, né, e não queremos que deixe de usar a tecnologia. O Reconnect é o uso inteligente, o uso moderado da tecnologia, né, para que nós não nos escravizemos por ela, não nos deixemos escravizar por ela. E o terceiro é a solidariedade intergeracional, ligar para os avós. Durante a pandemia nós trabalhamos isso, mas depois continuamos. Outro dia um aluno meu, que eu achei interessante, ele me falou, Ângela, eu vi uma campanha tua, né, de solidariedade, eu percebi que eu nunca ligava para o meu avô. Toda quinta-feira agora eu estou indo, já não estou mais ligando depois da pandemia, agora eu vou lá visitá-lo, né? Que é uma coisa maravilhosa. Então nós queremos um uso positivo, relacional. Esse programa é maravilhoso, vocês podem conferir todo o material que tem no site nosso, Observatório Nacional da Família também, para informação e formação dos pais. Só reforçando, né, é no site do Observatório, né, Gustavo? E já emendo outra pergunta, como conscientizar nós, pais, sobre o uso moderado do celular para que a gente não prejudique os filhos? Pois é, o Observatório tem o site, e lá no site do Observatório, qual que é o site? ONF, né, Observatório Nacional da Família, onf.mdh, Ministério dos Direitos Humanos,
onf.mdh.gov.br. Então é bem fácil de lembrar. É onf.mdh.gov.br. No nosso site do Observatório tem um link para os programas da Secretaria. Legal. Então, quem quiser saber tudo que está sendo feito na Secretaria, é só entrar por lá. Né? E, inclusive para o Reconnect. E aí também lembrando que o Reconnect, né, é justamente como conscientizar, né? Porque para a gente, eu falo como pai também, né? Eu quando meu filho nasceu, o primeiro filho nasceu, estava meio que começando essa história. Eu lembro de começar a ter o primeiro smartphone já depois que ele tinha nascido, o meu, né? Aí, claro, o tempo vai passando, uma coisa, né? Maluca. Pois é. Para a gente, eu acho que isso é novo. A gente ainda está lidando exatamente com essas questões. Quando é que a minha filha de 7, 9 anos vai ter um celular dela? Quanto que não vai ter? Quanto tempo ela fica, quanto tempo que ela não fica, né? Porque é muito fácil, às vezes, a gente deixar a criança né, se distraindo com o celular, como às vezes a gente se distraía com uma televisão no passado. Mas é um pouco diferente, porque televisão já é complicado, mas não é tão perigoso quanto o conteúdo que tem em celular, que você pode encontrar. A televisão está mais exposta, né? Por exemplo, você está na sala, né? Exatamente. Então é uma coisa oculta, você não sabe às vezes o que está acontecendo, né? Então para a gente eu acho que precisa assim parar a pensar, o que eu vou fazer, quais vão ser as regras, o que eu vou combinar com meu filho, né? Enfim, agora como conscientizar, né? Agora eu vou aproveitar para lembrar que o Reconnect, ele também foi desenhado, né, para ser oferecido a pais por meio de oficinas que podem ser feitas na escola, na igreja, no ONG. 4 oficinas, né? Então você tem a capacitação que está lá na Secretaria, né? No site da Secretaria, no AVAMEC, ela prepara o capacitador ou facilitador para oferecer 4 oficinas, cada uma com um tema específico, né? Uma sobre família e tecnologia, uma sobre a questão dos perigos, né? do vício, etc. e tal, uma sobre uso inteligente. E aí você pode capacitar esse facilitador, e ele vai então poder reunir 15 famílias, no mínimo, por exemplo, para oferecer essas 4 oficinas para essas famílias, que vão participar junto com seus filhos, também de 9 a 14 anos, e durante essas oficinas eles vão refletir, vão conversar e vão combinar como é que vai ser nosso uso da internet, nosso uso da tecnologia, né? Então, por aí dá para, novamente, parecido com famílias fortes, igreja, município, escola municipal, escola particular, né? Quem quiser, a programação está ali para ser utilizada. Ele é fundamental. E é claro que a pessoa pode entrar, se quiser, também no site e ver os vídeos, tem pequenos trailers, tem campanhas. E a gente tem uma coisa legal no Observatório, que é uma coleção chamada Família e Desenvolvimento Humano. São livros, né, que reúnem artigos curtos, escritos por especialistas nos temas que a gente trabalha. Então, por exemplo, eu não preciso ser a gente pegou os médicos, né, que trabalham com a Secretaria, e o médico aqui de São Paulo, o doutor Cristiano Nabuco, coordenou para que 5 psicanalistas, médicos, cada um escrevesse um artigo sobre esse tema. Mas 5 páginas, uma linguagem muito fácil, muito acessível. Para quê? Para que o pai possa pegar, pode ser assim, mas também pode ser no computador, né? Tem PDF. E ler, ter as informações sobre quais são os perigos, o que eu posso fazer, porque inclusive para ter a dimensão do problema, né? Por exemplo, que no Brasil, se não me engano, é o país, o primeiro ou o segundo país que mais gasta tempo no WhatsApp no mundo. E por aí a gente vê como que a coisa está... Eu acho impressionante. Você vai, às vezes, tomar alguma coisa, comer um lanche, né? Está numa lanchonete, num restaurante. A gente está em 3 aqui. Cada um. A gente foi para bater um papo, eu estou aqui, ó. Aí você está aqui... É coisa de maluco, né? A gente vai para bater um papo, para jogar a conversa fora, de repente a gente fica aqui no... Vai entender. E o vínculo, assim como o vínculo familiar ele é atingido, né, por essa prática, ele é a solução também. Sim. É através do vínculo familiar, da recuperação do vínculo, que eu vou tomar o lugar, né, digamos assim, dessa relação que o meu filho tem com o celular. Eu vou, sei lá, vou acampar com ele, vou sair para passear, vamos conversar na mesa de...
Os jantares em família são tão sim. gostosos, né? São tão as conversas. E vai se perdendo mesmo isso que tu fala, a riqueza da vida real. Que o mundo virtual nunca vai oferecer, que a vida real pode oferecer, olho no né? olho. É isso mesmo. Ai, essa tecnologia. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o último bloco, doutora Ângela. O último bloco, o tema de hoje, a importância dos vínculos familiares. Eu estou aqui, doutora Ângela Gandra Martins, e com o Gustavo Santos, um bate-papo muito bom. A importância dos vínculos familiares. Preste atenção, já está acabando o programa. Nós vamos para o último intervalo e daqui a pouco o quarto bloco do nosso Ação Nacional. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional. O tema de hoje é a importância dos vínculos familiares. Eu estou aqui recebendo com muito prazer a doutora Ângela Gandra Martins, secretária nacional da Família, e com o Gustavo Santos, coordenador geral de Estudos, Pesquisa e Avaliação da Secretaria Nacional da Família e do Observatório Nacional da Família. Vamos voltar com mais assuntos sobre os programas sociais. Agora eu quero falar sobre uma estratégia nacional para o fortalecimento dos vínculos familiares. Existe uma estratégia nacional para fortalecer esse vínculo familiar, doutor? Olha que interessante, não é? Como o presidente, ele adotou a família como política transversal. Ele assinou por decreto no ano passado, em dezembro do ano passado, a Estratégia Nacional de Fortalecimento de Vínculos Familiares. O que quer dizer? Que todos os ministérios, nas suas ações, têm que ter preocupações com o fortalecimento de vínculos. E aí nós formamos um comitê gestor para mapear ações em todos os ministérios para que, de fato, fossem plataforma para que a família se dê melhor. Então, vou dar um exemplo. Família e Educação no MEC. Então, nós lançamos um programa agora, Família na Escola, né? Turismo familiar, né? Nós queremos agora, no pós-pandemia, que a família possa ter um turismo acessível, né? Porque o turismo, o passeio com a família, fortalece vínculos. Não, o Ministério da Cidadania, semana passada tivemos uma reunião com o Auxílio Brasil, por exemplo, para que uma das exigências do Auxílio Brasil seja o programa Famílias Fortes, né? Então, estamos trabalhando isso. Ministério da Economia, começou ali a reforma tributária, nós fomos lá bater na porta e falar como vai ser contemplada a família, né? E como vai se fortalecer os vínculos. Então, eu estou dando uns exemplos, né? Ministério da Saúde, né? A saúde mental na família. Então, nesse sentido, nós estamos unindo a esplanada para que todas as ações do governo pensem sobre o fortalecimento de vínculos e que tenham programas direcionados junto com a Secretaria da Família para efetivamente orientar as famílias em relação, quer dizer, que sejam orientados para o fortalecimento de vínculos familiares, como eu acabei de dar exemplo. E nesse sentido até, nós sendo piloto do equilíbrio trabalho-família, lançamos com o Ministério da Economia, há um mês atrás, né, um acordo de cooperação técnica para desenvolver em toda a esplanada o equilíbrio trabalho-família, que as pessoas, estamos levantando questionários, etc., para que as pessoas possam dizer como eu posso ter um tempo de qualidade na minha família e, ao mesmo tempo, me dedicar ao trabalho, para que nós, a partir da nossa experiência, possamos, de fato, ter políticas boas para home office, com flexibilidade, liberdade, produtividade também, é evidente, né? Mas nós estamos sendo o piloto das políticas públicas que nós queremos para as famílias, no sentido de fortalecer esses vínculos. Então, isso é a nossa estratégia, que, aliás, está sendo. Outros países, hoje eu estava num evento agora com a Hungria e com vários países, né, da América Latina e Europa, né, e eu estava falando especificamente da estratégia, que gerou, de fato, um interesse em outros países para fortalecer esses vínculos familiares. Gustavo, tem alguma região no Brasil, um estado que ele se destaca mais nessa situação desse vínculo familiar ou não? Tem alguma estatística sobre isso ou não? Olha, na verdade, a gente está começando... estado mais problemático também. A gente está começando a mapear, né, aos poucos. Porque o que acontece também, né? As estatísticas, assim como as políticas públicas, tradicionalmente, elas olham muito para determinados públicos-alvo. Por exemplo, a política de mulheres, política para, né, minorias raciais, etc. Sim. E tal. E não tem tanto uma atenção para como que a família está envolvida nessas questões. Então, não há tantas estatísticas em que a gente possa, por exemplo, ver como é que está a situação da família nesse estado, com relação à renda, com relação... Ou seja, há estatísticas sobre renda, sobre trabalho, Sim. sobre emprego, sobre saúde,
mas não necessariamente fazendo esse cruzamento com a família. Sim. Esse tipo de relação transversal está sendo justamente impulsionado agora pela Secretaria. Tá. Né? Esse tema da estratégia, eu queria só completar um pouco. É uma visão de que assim, cada política pública, seja onde for, moradia, economia, tributo, saúde, tem um impacto sobre a família. Tá. Porque da maneira como ela é desenhada, ela pode ser boa para a família ou ela pode não ser boa. Se você pega, por exemplo, uma população que mora numa situação, todo mundo junto, né? E você cria novas habitações, mas você separa as famílias Sim. nessas habitações novas, o que aconteceu? Você cortou o vínculo que existia antes e, embora a família esteja numa boa situação de moradia, ela perdeu o vínculo. Tá. Então, a estratégia, ela procura trazer isso. Olha, vamos desenhar políticas públicas que favoreçam a família. Sem dúvida. Isso é uma novidade no Brasil. Doutora, restando aí 3 minutos e meio para o término do nosso programa, gostaria que você falasse sobre a atividade internacional da Secretaria. Olha que interessante, nós começamos na ONU, né, o Partnership for Families, que é os países, a parceria pelas famílias, né, países que queriam fortalecer os vínculos familiares, né, e ao mesmo tempo intercambiar políticas públicas familiares. Isso foi crescendo, né, e agora, depois dessa iniciativa, nós também nos unimos com o Geneva Consensus Declaration, que foi a Declaração de Genebra, em defesa dos vínculos familiares, né, da saúde da mulher, né, e da projeção da mulher também através do trabalho, que é um tema internacional muito forte, e depois sobre o direito à vida internacional, né, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela defende, de fato, ela nasceu de um holocausto e defende a vida. Então, nós trabalhamos para mostrar que não existe não pode haver internacionalmente uma imposição do aborto, né, como um direito humano. Então, nós estamos trabalhando na OCDE também para a projeção econômica da família, na ONU com a Partnership for Families, na OIT, né, levando a projeção da mulher, né, que é muito importante para a família, a corresponsabilidade no lar, e por fim na OEA estamos chegando agora com a primeira infância dentro da família, que o mais importante para uma criança é uma família bem constituída. Tá certo. Fechando aqui o nosso Ação Nacional, nós vamos para as considerações finais, mas acho que o recado que fica é fortalecer sempre, né? Dar prioridade à família, esse vínculo familiar é sempre muito importante, né, Gustavo? Com certeza, a gente tem que, eu acho que esse trabalho vem conscientizar de que é preciso realmente assumir a importância da família e lutar por ela. A família, ela precisa ser sustentada, não é achar que a família vai ficar bem, não importa o que aconteça. Não, a gente precisa investir o nosso tempo, a política pública, o município, o Estado, tem que investir na família. Porque se não investir, o preço depois, em função de problema, de risco, de violência, é muito pior, é muito maior. Investindo na família hoje, a doutora Ana sempre fala, eu sustento, eu garanto o fundamento para que depois o teto, o telhadinho fique bonitinho, né, doutora? Isso mesmo. Vamos para os nossos contatos, doutora, para quem se interessar também nesses programas sociais, quais os contatos, como que o nosso público pode chegar a esses programas sociais? Olha, é muito simples, mdh.gov.br, o site, e ali aba Secretaria Nacional da Família, né? Carlos, eu queria falar para as famílias, posso dar um recado final que já está acabando? Então, nós estamos à disposição, podem nos procurar. Mas quando a gente fala em família, cada um de nós pensa na nossa própria família. A vitória no coração de cada família é a vitória no coração de muitas. Então, eu queria terminar o nosso programa pedindo a cada família que reflita sobre o seu fortalecimento de vínculos familiares. Como vão os vínculos na minha família? E vocês vão ver que a partir da sua luta, porque eu sei que não é fácil, mas é maravilhoso, é um desafio maravilhoso. Vocês vão influenciar muitas famílias. E, ao mesmo tempo, pensarem o que vocês podem nos ajudar nesse sentido. Nós falamos muito, menos Brasília, mais Brasil, mais sociedade civil. Eu ainda falo mais
cada família. Vamos juntos. Com certeza. Gente, obrigado pelo papo enriquecedor, de muito aprendizado, de muita informação. As portas aqui da Rede Século XXI, as portas do Ação Nacional, elas estão escancaradas para vocês. Boa sorte, muita força, né? Porque, como você disse, não é fácil, mas foi um prazer estar com você, doutora, com você, Gustavo, muito legal. Muito obrigado. Carlos, brigadíssimo e obrigada a toda a equipe, né? E um abraço para cada família. Aproveito para desejar já um feliz Natal e um grande 2022. Que Deus abençoe os projetos de cada um de vocês. Para todos nós, amém! O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, sempre com um assunto legal para você. Tchau, tchau! Até lá!